de Guarda. Conteúdo cervejeiro sem prazo de validade. Bem-vindas e bem-vindos ao Papo de Guarda, podcast realizado em colaboração pela Academia da Cerveja e o canal Surra de Lúpulo. Aqui o conteúdo é relevante e atemporal para matar a sede de aprendizado de pessoas encantadas por esse líquido que nós tanto amamos, a cerveja. Eu sou Alexandre Esber, mestre cervejeiro, professor e responsável pela Academia da Cerveja. Eu sou Ludmila, mais conhecida no meio cervejeiro como hipacondríaca, sommelier de cervejas e podcaster no Surra de Lúpulo. E eu sou o Leandro, consumidor apaixonado por cervejas, apresentador do Surra de Lúpulo. Hoje a gente vai tratar de curiosidades cervejeiras que todo mundo quer saber, mas em muitas situações tem vergonha de perguntar. Hoje a gente está com um reforço valoroso da Bila Geraldi, que é mestre cervejeira, professora da Academia da Cerveja e vai nos ajudar ao longo desse caminho. A gente já chega aqui com o pé na porta, a Bila nem deu oi. Quer dar um oi, Bila? Oi, gente! Que honra estar aqui com esse timaço de dar frio na barriga, hein? Que isso, a honra é nossa. Bem-vinda! Eu pedi reforço porque na outra eu fui bombardeado aí com muitas bolas de todos os tipos. E eu digo, poxa vida, agora eu vou pedir um reforço. Aí chamei minha irmã aqui, Bila, minha colega, pedi ajuda, pedi as cartas, pedi os universitários, pedi tudo. E ela atendeu aí prontamente. Aí. Muito bom, gente. Vambora, vamos defender essas bolas. Bora, tamo junto. Prazerzão estar aqui com vocês, viu? Sou fã de carteirinha, tá? Maravilha. Obrigado. Aí eu acho que a gente já podia chegar falando de um assunto que é de muito apreço, por mim principalmente. Falar aqui de algumas curiosidades do lúpulo, essa plantinha maravilhosa que nos encanta. É bem polêmico, mas para o bom lado. O lúpulo é uma planta prima da cannabis? Nossa, já tem que começar assim, né? Já começa com a polêmica, né? Pra que começar fácil, né? Não. Então, vamos lá. O lúpulo é uma planta trepadeira da família Cannabinaceae, né? Só que a espécie Humulus lupulus. Ele é uma prima distante da cannabis, sim, porém sem as propriedades psicoativas e efeito do THC que a cannabis tem, né? Por isso que ele é liberado. Então ele não dá onda. Não, ele não dá onda. Ele não dá onda. Isso é muito triste. Mas ele tem outras infinitas propriedades. Tem todo o seu valor. Legal. E dessas propriedades que a gente está falando, existem algumas que são relaxantes, outras anti-inflamatórias, né? Existem alguns pontos que podem ser destacados. O que você pode trazer para a gente? Exatamente. Isso tem sido cada vez mais estudado, né, pela medicina. Algumas propriedades do lúpulo estudadas, como analgésico, antibacteriano, antisséptico, relaxante, estimulante digestivo. Quem quiser conferir um pouco mais, né, com mais propriedade dessa parte medicinal, a gente teve aí no começo do ano um congresso, Academia da Cerveja. Então, no site da Academia tem um bloco lá de médicos e pesquisadores falando somente dessas propriedades medicinais do lúpulo. Pode conferir lá que tem muita coisa legal. E, fora isso, todas as propriedades e função dentro da produção de cerveja, né, que é bastante conhecido e utilizado ao longo do tempo. Não, demais, assim, eu acho que é muito legal a gente ir estudando mais essa plantinha que a gente ama tanto e ir descobrindo outras funções. Tudo que eu já li sobre o lúpulo até o presente momento é que ele, 98% da produção de lúpulo é usada na cerveja. Agora, com esses estudos científicos para medicina e outras atividades relaxantes e anti-inflamatórias, antibactericidas, é que eles estão começando a pensar em aplicações diferenciadas, como a Bila acabou de explicar. Exato, uma finalidade interessante que alguns países já usam bastante, algumas marcas já estão se apropriando, é na parte de cosméticos. Então, desde a produção de hidratantes, máscaras, shampoo, condicionador, por toda essa parte fitoterápica aí, né, do lúpulo. Se meu cabelo crescer 4 metros por dia, eu ia ficar feliz. Pô, maravilhoso. Mas, enfim, aí a gente podia falar aqui, a gente sabe que os lúpulos têm uma infinidade de variedades, né, de espécies diferentes. Aí, se eu estiver falando besteira, vocês me corrijam, por favor. Aí tem lúpulos que têm características mais de aroma, mais de amargor, ou duplo uso, não sei se é assim que a gente fala. Aí eu queria que a gente falasse um pouco dessa coisa toda aí, vocês, mestres cervejeiros, que entendem desse assunto, e também para a gente chegar naquela história do lúpulo em pellet, lúpulo em flor e os óleos essenciais, assim, o que ressalta melhor as propriedades aromáticas, amargosas, enfim. É uma pergunta comprida, não? Desculpa. Muitas perguntas dentro de uma pergunta.
Vamos fatiar essa pergunta e vamos entregar ela em pacotinhos, mas vai dar certo. Vai peletizando aí, então. Você já usou lúpulo em flor, Bila? Eu já usei em escala pequena, de produção de 200 litros, enfim, porque o lúpulo em flor, ele tem todo o benefício do frescor, né, de estar utilizando ele no momento, e o charme também, né, todo aquele encantamento de estar utilizando o lúpulo fresco. Mas ele é muito difícil de transportar, de armazenar, a quantidade que você precisa para gerar uma eficiência é muito maior. Então, tem toda a dificuldade de logística da utilização do lúpulo em flor. Ele estraga fácil, né? Tipo, 2, 3, 4 dias ali, ele tem umidade, né? Aquela florzinha. Então, logo ele fica marronzado, ele perde frescor, ele é quase um pesseguinho maduro, assim, fora da geladeira, ele não dura. Exato. É lindo, é ótimo, mas é difícil a logística dele, né? Ele é tipo uma banana, assim, que tô verde, estraguei. É mais ou menos isso. Da noite pro dia, você, caraca, mas eu estava esperando só amadurecer, ela estragou. É mais ou menos isso. E aí, com isso, perde, né, a oxidação ali, o contato com o ar, você vai perdendo a propriedade, o frescor dos óleos essenciais. E aí, é por isso que a gente peletiza, né, irmão? E ele é difícil de usar, ele entope tubulação, assim, tecnologicamente ele pega na bomba. Não é fácil, mas é um charme muito legal e remete a coisas locais. Provavelmente quem está usando um lúpulo em flor está do lado da plantação. Então, além de tudo, tem um storytelling legal, tem um charme. E a cerveja traz isso. O pellet não. O pellet é a forma como, 98%, a maioria, todo mundo usa pellet, que é justamente condensar essas propriedades num pellet, tirar um pouco da folha e pelletizar. Parece a raçãozinha de cachorro mesmo, quem nunca viu, né? Sim. Aquela maior, né? Não é pequenininha, não é de gato, é de cachorro, né? Maior, aquela cachorro grande. Não cachorrinho pequeno. E ali ele fica conservado, ele fica a vácuo, ele fica em baixíssimas temperaturas, né? Se armazena. Normalmente é uma embalagem de alumínio, então já não deixa passar luz. Importante isso. Ele tem tudo para durar muito tempo conservando as propriedades. E é muito prático. Então é como a maioria usa. Esse eu usei bastante. Esse eu já quase morei aí dentro da adega de lúpulo um tempo. Exagerando, né? Mentira, não morei, mas a gente passava bastante tempo lá. E o óleo essencial, gente? O óleo extraído do lúpulo, ele é mais concentrado? Por exemplo, é bom para fazer o pó de pilim-pim-pim no final e virar um dry hopping? Ou não, ele pode ser usado em qualquer fase do processo? Então, o óleo essencial, assim como as outras substâncias que dão o amargor, que são os alfa-ácidos, eles estão concentrados em glândulas dentro ali do cone da flor de lúpulo, que é chamada de lupulina. Muito fofo esse nome, eu adoro. Muito fofa, né? Muito fofa. É ali na lupulina que a mágica acontece, né? E quando a gente peletiza, o que a gente faz? A gente concentra toda essa lupulina. Então, dentro de uma flor ali, tem uma quantidade X, quando você faz todo o processo de peletização, retirar as folhas, passa ali pelo equipamento, você concentra toda essa lupulina. Então, tudo que você quer ali de óleos essenciais, tudo que você quer dos compostos de amargor, ficam concentrados no pellet. Então, você tem um rendimento maior, tá? E aí, Lud, você perguntou um pouco de momento de utilização. Sempre que você quer valorizar o aroma que vem dos óleos essenciais, quanto menos contato com calor, mais eficiente vai ser. Vamos pensar aqui no processo de fervura, de cozimento ali, né, na nossa cozinha. Se a gente adiciona muito tempero no início e ferve, cozinha, esquenta muito naquele momento do preparo, a sua cozinha fica com um aroma maravilhoso, a casa fica com um aroma maravilhoso, mas ali no prato mesmo você perde a concentração, porque você evapora os óleos essenciais e os aromas. E com o lúpulo a mesma coisa, né? A gente faz essa associação de tempero. Então a gente coloca o tempero de aroma ali, sempre no final do processo de fervura, ou então em processos mais frios, sim, Lud, como é o caso do dry hop. Né? O dry hop é você adicionar o lúpulo ou algum extrato de lúpulo numa etapa já frio, numa etapa já lá na frente da produção. Com isso, você predomina o aroma, você melhora o rendimento ali de aroma, tá? Demais, gente. É raro, mas acontece muito aqui em casa. Eu cozinhar, a cozinha toda ficar cheirosa e o prato perder bem esse cheiro. Inclusive, assim, a gente recebeu uma cola aqui e é real oficial, tá? Eu já fiz um risoto com alho poró, queijo, não sei o que e tal, e no final só tinha cheiro de limão mesmo. Mas a cozinha era o melhor lugar para comer o risoto. A cozinha tava perfeita. O cheiro verde vai só no finalzinho, né? Exatamente.
Exatamente. Que aí faz a raspa de limão por cima, aí pronto. Aí... Viu? Fatiou a resposta e entregou, né? Defendemos essa aí, porque... E entregamos, né? Total. Aí, aproveitando esse gancho de cozinha, de fervura, de tudo, né? Esse paralelo do lúpulo como tempero, quando a gente fala de amargor, que é uma outra propriedade que a gente quer para cerveja, é ao contrário. Ah, legal. Quanto mais a gente ferver ali o mosto, quanto mais contato com calor, maior é o rendimento dos compostos de amargor, né? Que são os alfa-ácidos que vão se transformar ali em isoalfa-ácidos, quimicamente falando. Mas é calor que eles precisam para aumentar o rendimento do amargor. Legal. Aí, aproveitando o negocinho que o Esber falou, a gente queria saber do que o lúpulo precisa para crescer feliz. E quando eu falo essa frase, eu penso na avó do irmão do Jorel, mas enfim. O que o lúpulo precisa para crescer feliz? Aí eu vou esperar a Bila e o Esber falarem sobre isso, que eu queria conectar o pellet daqui a pouco. Mas vamos lá, vou deixar vocês falarem aí. Vai. Spoiler de pergunta, essa é nova, hein? É spoiler da pergunta. Ele precisa de carinho, cuidado, atenção, amor, né, irmão? O lúpulo sou eu, gente. Pais cuidadosos, né? E olha como é que a bebida é diferente, né? O lúpulo que faz a cerveja precisa de carinho, amor, cuidado. Dizem que a uva que faz o vinho tem que ser estressada, não pode ficar de paradinha receber amor, carinho, não. Tem que sofrer. Tem que ser. Mais iluminação, temperatura, que tinha aquela fábula, né, que falava que no Brasil não podia ter lúpulo. Exatamente. Brincadeira à parte, assim, alguns pontos importantes para o cultivo, né, da espécie, da família do lúpulo, é a exposição à temperatura. Então, por isso, quanto mais tempo dentro de uma janela limitada, lá, determinado, de cada variedade de lúpulo. Você precisa de um tempo de exposição grande à luz solar. Então, é por isso que o cultivo, né, tradicionalmente, de lúpulo é no hemisfério norte. E aí, aqui no hemisfério sul, tinha toda essa lenda, né, principalmente aqui no Brasil, pelo tempo de exposição à luz não crescia lúpulo, era impossível. E aí, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento ali de agricultura, técnicas de iluminação artificial, né, e aí, com isso, a gente consegue, hoje, já está mais que provado que existe lúpulo no Brasil. Então, a luz é muito importante, mas fora a luz, assim, cuidados, né, solo, cuidado com pragas, assim, e nível de irrigação controlado. Eu acho que tem os cuidados tradicionais de cada tipo, né, de planta, de uma cultura, mas eu acho que a luz é o que se destaca, assim. E aí, se me permite completar um pontinho bem interessante, porque eu também não sabia isso, eu também, poxa, meus livros todos de cervejeiro, aqueles livros físicos ainda, isso existe, tá, gente? Não é lenda, é livro físico que existe. Uhum. Cara, nos livros a gente nunca ouvia falar que fosse possível crescer lúpulo por essa região. E aí ninguém se incomodou e ninguém perguntou por que não, porque sim, e isso virou um paradigma. E foi. Até que, alguns anos atrás, a galera começou a ver. E aí, eu digo que eu me surpreendi com isso, porque nós fizemos alguns webinários, alguns específicos, né, sobre cultivo de lúpulo, com a Mariana Fagherazzi, foi uma das pioneiras no estudo. E aí, começou a se buscar alternativas como, por exemplo, iluminação com LED, né? Complementar esse tempo de luz que falta aqui nessa latitude do hemisfério com iluminação artificial com LED. E as plantas começaram a vir super bem, né? Quer dizer, esse é um pontinho que eu tô trazendo, mas são muitos. Sim. Mas é muito legal, né? Poder ter lúpulo no Brasil. Se diz que é uma plantação com muito manejo. Tipo assim, aquela que você tem que ficar de olho lá. Não dá pra ser de fim de semana e deixar o caseiro cuidando. Não vai dar certo. Aham. Porque, né? Imagina, a plantinha chega a crescer tipo 15 centímetros num dia. Então... Cara, isso eu acho muito impressionante. É muito rápido o crescimento. Se tiver paciência e ficar lá, você vai ver a olho nu ela em algum momento crescendo, né? Muito louco isso, né? E esse ponto é bem importante que você colocou, né, do manejo, e é uma dificuldade atual e oportunidade, eu vejo como oportunidade, de especialização de mão de obra, de formação de pessoas preparadas e capacitadas para lidar com a cultura e colheita de lúpulo, né? Porque é bem diferente, assim, a dedicação que exige, comparando com outros cultivos tradicionais. Precisa desse cuidado diário, dessa dedicação ali durante a produção. Só queria trazer o spoiler de pergunta que você mencionou, Esber, que quando a gente falou do lúpulo em pellet, você falou, ele tá lá em baixas temperaturas, já comprimidinho, tal, numa embalagem de alumínio a vácuo.
Ou seja, nessa hora, depois que ele tá prontinho, ele não precisa mais de luz, né? É como se tivesse invertido tudo. Enquanto ele tá ali crescendo, ele precisa de muita luz, muita água, muita atenção, nananã. Depois, quando ele virou o pellet, ele vai... É a Ruth e Raquel. Vira para o oposto completo, né? E aí, para ele se manter conservado, ele precisa estar... segue-se precisando ter cuidado. Eu achei isso interessante, que eu nunca tinha parado pra pensar que a embalagem era de alumínio pra não ter luz. Olha aqui. É, bem legal, né? A cadeia do lúpulo que a galera fala, ela envolve vários atores, assim. Por exemplo, o primeiro deles era saber que era possível crescer lúpulo no Brasil. Isso por si só já é o principal, né? Por que eu vou desenvolver uma cadeia se a plantinha nem cresce aqui? E já se viu que cresce. Então agora... tem todo um ciclo de desenvolver os equipamentos, ou se habilitar, se estruturar. Equipamento de secagem, a despelliçadora, secador, a pelletizadora, aí a cadeia a frio, que é isso que a gente falou, tem que ter uma cadeia a frio para distribuir. É uma indústria, né, gigante fora do Brasil. No Brasil, claro, está começando, mas é uma cadeia de beneficiamento, distribuição, que envolve para que ele possa ser usado comercialmente e seja viável, né? Porque é isso que vai fazer com que pessoas se interessem para produzir, Sim. Tanto para plantar, quanto para beneficiar, quanto para comercializar. Então, são primeiros passos, assim, mas muito bem organizados, pelo que a gente tem visto, assim, e participado com o projeto da Fazenda de Santa Catarina, com produtores locais, tem se aprendido muito, assim. Então, tem outros projetos no Brasil, claro, mas falar desse que eu acompanho e sei, né? Claro. É muito bem estruturado, assim, muito bem pensado, né? Os próximos passos todos têm sentido. É muito legal poder estar nesse momento, assim, vendo isso, assim, como cervejeiro, sabe, no Brasil. É muito legal. E eu acho legal que a gente tem conversado com muitos cervejeiros sobre o uso do lúpulo no Brasil, e a grande expectativa é pegar esse frescor que a gente falou lá no início, né? Que é, pegar ali um lúpulo que acabou de ser manejado, acabou de ser beneficiado, está sendo entregue, e então ele vem com uma força, assim, o que já me falaram foi, o que eu uso de um lúpulo importado é um volume muito maior do que se eu pegar do lúpulo nacional comprado aqui do lado, né? Porque ele vem com muito mais frescor, os aromas muito mais presentes, tudo muito mais forte. Não, e tem um caminho também, Leandro, dentro do uso, dentro de casa ali, do local, que é a questão do terroir. E ainda chega nisso. O perfil de aroma e o perfil daquele tipo de lúpulo, ele depende do solo, de todas as condições do local que ele é plantado. E no Brasil é riquíssimo. No Brasil são muitos Brasis dentro de um Brasil. Tem uma infinidade de clima, de solo, de condições. Então, eu acho que isso vai ser muito interessante, assim, quando a gente fala de uso local. A importância e influência ali do terroir. Eu acho que vai possibilitar aí infinito pela criatividade do cervejeiro. Acho que vai ter muita coisa legal vindo aí. Porque a gente vai pegar, teoricamente, a mesma varietal, né? A mesma variante ali não sei se é variante, varietal, sempre confundo aqui como é que fala esse termo, mas a mesma variedade do lúpulo, a gente vai pegar, por exemplo, sei lá, um Cascade, ele vai ter um aroma quando ele é produzido no sul, outro no sudeste, outro no nordeste. Ele pode ter essa variação bem grande só no Brasil, né? Você tem uma coisa mais frutas vermelhas num canto, mais não sei o quê, mais outra, aí vai mudando e isso vira um coringa na mão do mestre cervejeiro na hora de elaborar a receita. Exatamente. Super legal, né? Bom, já que a gente tá falando então o que a gente faz com lúpulo, o que ele vira, essa coisinha linda, essa plantinha carinhosa que a gente enche de amor, ela cresce pra virar cerveja. Então vamos falar de cerveja. Vamos começar a tirar as dúvidas mais comuns aqui, as curiosidades gerais da cerveja. E aí eu queria pedir um socorro aqui pro Esber, que é aquela coisa da culpa. Ontem, por exemplo, eu fui tomar uma cerveja com a Lud, hoje eu já tô pensando em ir pra esteira. Por quê? Cerveja da barriga? Preciso saber disso. Alivia essa culpa, por favor. Olha, as outras eu não sei. Acho que essa culpa você vai conseguir sair mais aliviado hoje, Leandro. Assim, a boa notícia é que cerveja não dá barriga. Por que cerveja não dá barriga? Basicamente é um cálculo de calorias, né? Quanto você consome por dia e quanto você gasta aí na tua atividade diária, tanto física quanto cerebral. Lembrando que o cérebro gasta 25%, né, da nossa energia, mais ou menos vai aí pro nosso pensadorzinho. Então, esse cálculo de calorias é muito benéfico pro lado da cerveja. Uma cerveja comum, cara, tem metade das calorias de um suco de laranja, na mesma pegada. E quando eu pego cervejas de baixa caloria, que são desenhadas para ser low carbs, aquela cerveja de academia, como o Michelob Ultra, por exemplo, da vida, a gente tem ainda essa proporção menor ainda. Então, a cerveja de baixíssima caloria. Porém, a cerveja, a gente tá falando, né? 60, você vai tomar cerveja.
o que está em torno da cerveja e o que está em torno de um isotônico são ambientes diferentes, né? Então, assim, quando eu vou tomar uma cerveja, as companhias da cerveja, quem são? Me ajuda aí, Lute. A companhia da cerveja é salaminho, Opa! Torresmo. um amendoim, um torresmo, são as coisas que você come, né? Pra poder dar uma coisinha salgada pra você poder aliviar com a cerveja, né? Um sanduíche de pernil com abacaxi e queijo deste tamanho. Opa! Pastelzinho frito, batata frita, né? Normalmente, as más companhias levam a gente para um outro lugar de condicionamento físico que estão ali junto com a cerveja. Então, assim, a cerveja em si, ela tem baixa caloria, isso é bem tranquilo. A gente vê, assim, por exemplo, para cada 100 ml de uma, sei lá, falar da Michelob, que é exemplo que eu sei, né? Eu tenho 27 quilocalorias. Isso é muito baixo. Para 200 ml, você vai ter aí 54 quilocalorias. É bem baixinho, é muito baixo. Mas eu tenho que ter hábitos de vida, né? Tipo, se eu ficar sentado e ficar comendo besteira e tomando cervejinha, então lógico que eu vou ficar com barriga. Mas por isso que a gente tem várias cervejas que estão se adaptando para se encaixar em ocasiões de consumo diferentes, né? Cervejas para você tomar com baixa caloria, às vezes com um amargor mais baixo, às vezes para tomar depois de treino. Cerveja sem álcool. A grande maioria das calorias da cerveja vem do álcool, especificamente. Ah, é? Do álcool, ele é um combustível, né? A gente roda o carro com álcool, irmão. Então, ele tem muita potência. Não tem como. A caloria da cerveja, a maioria vem do álcool. Então, cerveja sem álcool tem menor teor calórico ainda. Então, a cerveja em si, mesmo a nossa cerveja American Lager do dia a dia, que não é especificamente de baixíssima caloria, ela é bem tranquila. Mas tudo depende. Você tomou ontem aquela que te deu peso na consciência. Foi uma Riz com 9% de álcool ou não? Não, Aí você pode ter mais peso na consciência. Não. E ontem, até vou responder e já vou trazer até uma próxima dúvida comum. Que ontem, na verdade, a gente foi para um boteco aqui no Rio, que é um boteco bem tradicional e tal. E é chopp Brahma, assim, bem servido. Principalmente quando a gente exige que seja bem servido, é bem servido. Se não exigir, acaba passando, sabe? Eles saem trazendo. Quero cremoso. Quero cremoso. A gente tinha que ficar cobrando, mas aí chegou uma hora que eles pararam de dar mole, passaram a entender que aquela mesa só ia beber cremoso. E aí tem todo esse ambiente, todo esse clima e tal, e várias pessoas ali bebendo chopp, outras chegavam e pediam uma garrafa. É a mesma coisa? Aquela dúvida comum, né, que eu acho que é a mais perguntada do mundo, né? É. Cerveja e chopp são as mesmas coisas? Elas são exatamente o mesmo líquido. Então, assim, esse chopp Brahma que você tomou e a Brahma da garrafa é a mesma Brahma. Porém, o chopp é não pasteurizado. Depois que ele tá na garrafa, ele passa por um túnel, pasteurizador túnel, em que o líquido é rapidamente, né? Ele tá frio e ele é aquecido, depois resfriado. E isso faz com que a cerveja dure aí 6 meses no mercado. E o chopp vai durar lá seus 15 dias, na média. Então, a cerveja é pasteurizada, o chopp é não pasteurizado. Isso é uma característica, assim, brasileira da palavra chopp. Quando você vai pra fora, ninguém vai te entender, ninguém vai saber nem do que tu tá falando se tu falar em chopp. Ah, maneiro. Ela vai falar draft beer, tap beer, né? Aham. Mas chopp é uma coisa do Brasil e ele é não pasteurizado, mas o líquido é o mesmo. Então não tem diferença assim no líquido, porém, como ele dura 15 dias, ele tá sempre girando, então sempre vai ser um chopp fresquinho, né? Se tu for num lugar bacana, né? Sim, sim. Agora, quem já foi da qualidade, isso é uma praga. A gente fica pensando aqui mil coisas. A Bila também tá me olhando aqui, já que eu sei que ela tá pensando. Quando fez a sepsia da chopeira, quem fez? Sangrou a linha? Ai, meu Deus, parece que tô trabalhando. Dá até arrepio, né, irmão? Não, a gente é mega preocupado. Mas é isso. Então, chopp e cerveja é uma dúvida bem comum, a galera pergunta demais sobre isso. O ponto, assim, se me permite aqui complementar, né? Essa questão do frescor é o ponto positivo, mas quando tudo na vida tem positivo e negativo. E aí o negativo é essa sensibilidade aí que a gente tá falando de qualidade, a questão de ser mais suscetível, né? Como ele não passa pela estabilidade térmica da pasteurização, ele é mais suscetível à contaminação. Então, se a asepsia da chopeira não for perfeita, a troca de barril, tudo, a chance de você contaminar o chopp é alta. Vamos rezar, né? Vamos acreditar. Mas aí tem a vantagem que é histórica,
da levedura, que é essa deusa, né, da cerveja. Eu sou fã da levedura, falo sempre isso, que é de o que é contaminar o chopp, né? Ele vai ficar mais azedinho, vai ficar com um sabor estranho, mas felizmente ele nunca vai nos causar doenças, né? Porque a cerveja não desenvolve micro-organismos patógenos. Não desenvolve jamais micro-organismos que deem doenças ao ser humano, né? Então, assim, isso desde sempre, né? Entendi. Toda a vida, desde a Idade Média, né? Isso é uma parte muito bonita de colocar em rótulo, não causa doença nunca. Sabe assim? Ainda bem que a gente não é do marketing. Você, principalmente, Leandro. Tome que você não causa doença. Olha que... É mais segura que a água, né, irmão? Total. Isso sim, isso é um bom claim, né? Dizer, por que água, né? Não é? Então, como a gente comentou, o Leandro falou do chopinho gostoso que tomamos, mas que a gente tinha que ficar dando feedback da espuma, porque tava vindo aquela espuma, aparecia um sonrisal, o cara tinha que dar aquele cuidado, sabe? E quando ele dava o cuidado, ficava lindo, incrível. O chopp muda muito. Então, conta pra gente, assim, um pouquinho desse papel da espuma na cerveja, de uma maneira geral. A espuma na cerveja, primeiro de tudo, assim, ela é um indicador de que a cerveja foi bem feita. Se eu pegar uma cerveja e tentar de toda maneira e ela não fizer espuma, abramos nossos olhos. Uhum. Porque, cara, aquela cerveja pode ter no processo de fermentação a levedura não ter cumprido o papel que ela precisava cumprir, de fermentar. O teor de proteínas da matéria-prima que eu usei pode não ter sido legal. Enfim, primeiro, a espuma serve como indicador de que a cerveja foi bem feita. Segundo, ela serve como um isolamento do líquido do ambiente. Pô, eu tô num ambiente, sei lá, que eu tô fritando um pastel ali, aquele pastel que acompanha a cerveja, fumaça, etc. Poxa, meu líquido tá ali isoladinho pelaquela camada de espuma. Maneiro. Isso é bom. Do ponto de vista de aquecer o líquido também. Ele demora mais. Quando tem espuma, a cerveja demora mais para esquentar no copo. Ela isola contra o oxigênio do ambiente. Isso é bom. Tá certo que não vai dar tempo, na prática, de oxidar uma cerveja só para ficar bebendo o mesmo copo a tarde inteira. Haja copo Stanley. Tipo, vou botar no meu copo, pode ficar a tarde. Não, ninguém vai fazer isso. Então, ela protege contra a oxidação, apesar, né, de ter que ser muito rapidamente, essa oxidação teria que ocorrer. Ela faz parte também da experiência de degustar. Poxa, quando você para ali e sente a espuma na boca e toma o líquido por baixo, aquela espuma, ela tem mais amargor na média do que o líquido. Porque esses alfa-ácidos do lúpulo, que a Bila falou, que dão amargor, eles acabam se concentrando mais na espuma quando ela sobe. Então também tem essa diferença. Tanto é que você pegar só a espuma, eu gosto só de espuma, achar alguém que vai provar e vai achar mais amarga. Porque a espuma tem um pouco mais desse amargor. E outra coisa, quando você forma a espuma, significa que um pouco do gás já saiu ali, já se desprendeu ali. E se esse gás não se desprender, tudo bem, você vai ingerir ele, mas ele pode até te estufar um pouquinho mais, porque ele vai se desprender no nosso estômago. Caraca! No problem. A gente tem mecanismos como seres biológicos, Homo sapiens, dá aquele arrotinho e tá tudo certo. Educadamente, né? Esse gás vai sair. Mas quando ele é bem servido, a gente já vê no copo, assim, já vê que a cerveja foi bem servida, que ela tá com a espuma certa, que é uma boa cerveja. E se nada disso for argumento suficiente, o copo fica lindo. É porque tem aqueles teimosos, né, que pede com um dedinho, ou então assim, sem nada, né? Tem aquela galera que segue essa cultura de achar que tá roubando o líquido dele por ter espuma, né? Do tipo, não, vem com menos líquido. Não, pessoa, não, fica em paz. Avisa aos navegantes, a espuma vira líquido. Ela é líquido, ela não está no outro plano astral, aquilo ali vira líquido, ela vai rebaixar e ela vai virar líquido, tanto quanto a cerveja, então não estamos sendo roubados, fique tranquilo. Não, com certeza. Aí, pra gente ir nessa pegada aí, ó, estamos falando que cerveja não causa doença para seres humanos. Agora, e a dor de cabeça? Tem algum componente, tipo aquele pó de pilim-pim-pim na cerveja que pode causar dor de cabeça? Eu vou na linha da Bila aí, né, Bila? Tudo tem vantagens e desvantagens, né? Tem um componente, mas é o componente que talvez a gente não queira abrir mão em determinados momentos, porque ele faz parte da cerveja, que é o álcool. Então, o carinha que pode causar dor de cabeça é justamente o álcool. Quando eu tomo em excesso, não tomo alguns cuidados, ou chuto 3 vezes o balde, eu vou ficar invariavelmente com algum tipo de dor de cabeça, ressaquinha, tonteira no outro dia, mal-estar, que é tudo o que a gente já sabe como evitar, para poder beber melhor e beber sempre, né? Sempre com moderação, na real. Esse é o caminho.
Mas é o álcool, não tem outro elemento na cerveja que cause dor de cabeça. Não é o milho, né? Não, cara. E assim, o ser humano ele vai muito por associação. Sim. Então, quando eu tomei uma cerveja em determinado lugar, ou comi uma coisa depois, azeitona, eu posso culpar a azeitona, eu tenho esse direito. E aí a gente vai dizendo, poxa, quando eu tomo uma cerveja X, eu tenho dor de cabeça. Essa do milho, muitas vezes me perguntam, poxa, cerveja com milho me dá dor de cabeça. Ah, que cerveja tomou? Tá, tomei tal cerveja. Não, essa é uma cerveja que não tem milho. Ah, é? Aí a pessoa pensa outra, daqui a pouco ela vem com outra coisa. Aí ela dá bug. Sabe, aquelas 3 perguntas básicas. Quanto você tomou? Você só tomou? Você comeu alguma coisa? Ah, você estava como? Nesse dia você comeu de novo tal coisa? Quanto tempo você levou para beber? Porque às vezes se eu disser que eu tomei 4 cervejas, tudo bem, mas em quanto tempo? Ah, eu tomei 4 cervejas, cara, em meia hora, tipo, eu fui virando. É uma coisa. Uhum. Ó, eu tomei 4 cervejas, cara, a tarde inteira conversando. É outra coisa. Sim. O nosso fígado tem uma capacidade de processamento limitada. E outro ponto também importante que vale reforçar, né, é o consumo de água, porque a dor de cabeça ela é associada à desidratação. Então, o consumo de álcool rápido e uma quantidade grande sem o consumo de água, o nosso corpinho não aguenta, né? E aí desidrata e um dos sintomas é a dor de cabeça. Então, além do consumo moderado, sempre acompanhado ali com um copinho de água intercalando, é fundamental para evitar. Não, perfeito, Bilal. Diminui ressaca, né? Diminui tudo, né? A água é o elemento milagroso da mesa de um bar, né? Exatamente. Algumas dicas, se eu puder dividir, que funcionam muito comigo, tem várias, assim, mas tem uma particularmente que eu consegui incorporar, que nem quando a gente vai, sei lá, na nutricionista, que elas mandam de comer alface, fazer, tem várias coisas. Algumas tu consegue, né, botar pro jogo, outras tu demora mais tempo. Mas essa de beber água, intercalar algum copo d'água, funciona pra mim. E assim, é milagrosa. Tipo, se eu tô tomando cerveja de carbo, agora eu vou tomar uma água. Aí toma cerveja, não precisa ser 1 para 1, tá? Pra não te ocupar. Mas funciona muito, sabe? Porque é o que a Bila falou, né? Dor de cabeça, ressaca, vem um pouco da desidratação dos órgãos internos. Nós somos 80% água, ou perto disso. Depois alguém puxa a orelha, algum médico que diz, não é 80, tudo bem. Alguém larga o comentário. Mas a gente tem muita água no nosso organismo. E aí, quando a gente tem um pouco de álcool circulando, a ideia é que a nossa corrente sanguínea vai puxar um pouco da água dos órgãos para que tudo fique equilibrado. Dentre esses órgãos está nosso querido cérebro. Então também, ele vai perder um pouquinho de água e isso causa dor de cabeça. Quando eu consigo me hidratar enquanto eu tô tomando cerveja, eu já vou dando essa regulada, então eu não preciso. Isso funciona muito. Outra coisa que ajuda demais é não beber cerveja de estômago vazio, comer alguma coisa, porque isso retarda a absorção da cerveja e o processamento pelo fígado, né? A passagem do álcool e da cerveja. Quando eu tenho alimento no estômago que eu não tô bebendo de barriga vazia, isso também ajuda demais, né? Demais. E o tempo, como eu falei, se eu quiser beber muita cerveja muito rápido, qualquer bebida alcoólica, na verdade, num período curto, o meu fígado não consegue metabolizar todo esse álcool nesse espaço de tempo. Ao passo que se eu estiver conversando num churrasco que vai por um bom tempo, isso é tranquilo, o fígado processa, vai ter tempo de trabalhar. É engraçado você falar isso, porque assim, a gente já bateu um papo aqui com o Altair de Souza sobre a amnésia alcoólica, com o Altair de Souza e com Ken Fujioka, lá do Naruhodô, sobre a amnésia alcoólica. E ele falou que assim, um dos grandes fatores que afetam, né, e que causam a amnésia alcoólica, na verdade, é a velocidade de consumo. Então, quanto mais álcool beber, mais rápido beber, é a brincadeira que você fez. Se você beber 4 copos em meia hora, você tá com um problema na mão. E aí, esse lance de parar, tomar uma água, isso tudo diminui esse ritmo de ingestão, de consumo do álcool. Que aí, entre 2, você bebe uma cerveja, aí depois você bebe mais 2, bebe outra cerveja, você já aumentou o intervalo aí, porque... né, você tá ali acompanhando a conversa, batendo papos, já num outro ritmo. Isso faz com que... aí conecta com o que você tá falando, né? Do tempo de produção do fígado ali, né? Do tempo de trabalho do fígado. Não, perfeito. É isso mesmo. E aí você pode beber, mas a cerveja é a bebida da moderação. A cerveja não é uma bebida radical. É a bebida da moderação. É a bebida que você bebe conversando, que você socializa. Ela tem essa pegada, assim. A gente é fã, né? Somos suspeitos. Aí, já que a gente tá falando muito, e eu tô adorando, porque parece que a gente ontem fez laboratório, eu e a Lud, pra vir gravar hoje.
A gente tá falando muito aqui tal do ambiente e tudo mais e da cultura de consumo. Vamos falar um pouquinho de qualidade e entender, assim, aquele mito, né? Eu acho que é o mito do véu de noiva. Aquela cerveja que vem com aquela capa branca em torno dela, quase congelada ali. E aí que tá, cerveja de qualidade tem que ser servida em temperatura ambiente, como é feito na Europa. A baixa temperatura afeta no sabor, no aroma, desconstrói tudo isso. Fala um pouco pra gente sobre esse consumo, por favor. Esse a gente ouve bastante. Na Europa se consome cerveja na temperatura ambiente. Uhum. Primeiro a gente tem que saber o que é a temperatura ambiente, aonde você está. Hoje eu tô aqui no Rio Grande do Sul, bem na serra, só que nós estamos no verão, mas aqui no inverno faz 0 grau fácil. Uhum. Bota sua cerveja para fora da janela, recolha de manhã e você vai estar tomando uma cerveja 0 grau, que está em temperatura ambiente. É isso, mas não é nem esse o ponto. A gente sabe que cada estilo de cerveja tem ali a sua faixa de temperatura ideal para ser consumida, degustada. Cervejas com um teor alcoólico mais alto, mais complexas, vão estar lá nos seus 12 até 15 graus, no máximo 14. Cervejas mais refrescantes, mais leves, de paladar mais simples, com baixa complexidade, vão estar ali nos seus até 4 graus, 2 graus, não tem problema. Então, e dentro desse range tem um mundo de cervejas, né? Tô falando dos extremos. Então, cada cerveja tem ali a sua temperatura de consumo, mas quando ela tá assim, perto do congelar, quando ela tá véu de noiva, quando você falou, ela tem alguns aromas, alguns sabores que vão ficar um pouquinho suprimidos pela temperatura. Uhum. Porque a temperatura é muito baixa, a nossa língua, nossas papilas, nosso sistema, tanto olfativo, mas principalmente no perceber os gostos, ele fica ali meio que numa temperatura que fica meio anestesiado, fica meio adormecido. Tanto é que a temperatura para degustação, vou degustar uma cerveja tecnicamente, Uhum. é a temperatura de porta de geladeira, que está lá nos seus 7 graus, na média, 6 graus, 7 graus. Essa é a temperatura para degustar. Mas, cara, no Rio, com aquele calor de 38 graus... De janeiro, né? Me traz um véu de noiva que dali a 2 minutos ele já vai estar na temperatura, sabe, super... Então, é bem cultural isso, na verdade. Mas a galera confunde, às vezes, quando diz, cerveja de qualidade tem que tomar quente, né? E aí a gente vê que não é isso. Gente, tá louco. Não tem como. Deu até um nervosinho aqui, pensando no calor do Rio de Janeiro, que ainda não chegou. É exatamente, que ainda é lenda, né? Começou o verão, mas o calor não veio, está atrasado. Ele fez o carioca, ele falou, vão marcar e já saí de casa. Mentira, tá tomando banho ainda. O calor do verão do Rio de Janeiro. E aí, para encerrar esse papo aqui de qualidade, aquela também que é sempre uma discussão, você conversa com todo mundo e cada um tem uma resposta diferente. Cerveja em garrafa é melhor do que lata. Você vai numa pessoa, na mesma mesa tem gente falando, lata é melhor, na outra ponta da mesa, garrafa é melhor. E aí? Eita, essa dá conversa, hein? Eu vou até aqui fazer o fogo amigo. Ô, Bila, pode começar com algum argumento aí, a gente vamos junto aí. Porque essa tem bastante pano pra manga, hein, irmã? Então tá bom, vamos lá. Eu vou começar pela parte lúdica do negócio, tá? Pela experiência, assim. Gosto. Cerveja é uma experiência completa. Não tô falando tecnicamente. Tecnicamente eu vou deixar pro meu irmão defender aqui. Então, no meu ponto de vista, acho que muitas pessoas associam essa diferença entre melhor ou não a experiência que teve, né? Com uma lata, com uma garrafa. A garrafa, geralmente, a gente compartilha, tá no bar ali com um monte de gente, com amigos, aquela compartilha aquele consumo mais rápido. A lata, né? Que consumo mais individual. Muitas vezes em ambientes mais hostis, ali no sol de 49 graus no carnaval no Rio de Janeiro, que congelou, descongelou, congelou de novo. Então, tecnicamente, a gente consegue explicar um pouco essas diferenças. Uhum. Mas, emocionalmente, eu acho que as pessoas têm essas ligações, assim, né, das preferências. Certo, irmão? Certo. É uma experiência, que nem tu falou, né? Consumir a cerveja, essa parte da experiência é o que mais vale. Às vezes é o que a gente lembra depois de muitos anos, né? Sim. Mas a cerveja de lata e a de garrafa são exatamente a mesma cerveja. Não tem diferença nenhuma. Tem algumas coisas, inclusive, na lata, principalmente, né, a proteção à luz, que são mais favoráveis à lata do que à cerveja. Então, assim, a gente sabe que a cerveja exposta à luminosidade, de forma geral,
ela acaba tendo alguma oxidação, principalmente dos componentes de lúpulo. Quando eu boto numa lata, ela é escura total por dentro. Então isso conserva melhor na lata do que na garrafa. E aí eu também me pergunto, eu vou muito nessa parte cultural, porque faz parte, né? Cerveja faz parte da nossa vida. Por que as pessoas acabam associando que a de garrafa é melhor? Eu acho que tem esse ponto da Bila, de você compartilhar, de estar numa experiência melhor num bar. Também tem, olhando um pouco do ponto de vista prático, a validade da cerveja. Eu vejo que cerveja de garrafa, quando se toma no bar, se toma na rua, ela acaba sendo mais nova, normalmente, do que a de lata, que às vezes está uma promoção e você vai lá e compra 2 fardinhos, acaba durando mais. Ela é mais nova. Isso para cerveja Faz diferença. Faz diferença. Então ela é mais nova, até porque quem tem um bar, um boteco, qualquer coisa, ninguém compra cerveja para ficar parado, porque é dinheiro parado. Faz o giro da semana. Isso eu acho que é uma coisa que se leva em conta. Outro ponto, a própria experiência de colocar no copo, em vez de beber direto na lata. Cerveja, principalmente a 600, a gente acaba colocando no copo. E isso faz muita diferença em relação a tomar direto na boca da lata. Cerveja em lata, normalmente, a maioria dos casos, você vai tomar direto na lata. Sim. Aí você vai e diz, cara, como que eu degusto uma cerveja? A gente falou até no episódio anterior, né? Você vai olhar, você vai cheirar. Aí eu pego uma cerveja de lata. Qual é a minha experiência? É botar a boca no alumínio ali. Tipo, não é a mesma experiência. Os sentidos envolvidos são outros. Sim. Cadê a espuma que a gente acabou de falar, né? Cadê a espuma? Cadê a visão de olhar a cerveja, olhar a cor? O olfato também. Eu cheiro com o nariz. Aí eu pego o copo, faço aquele sommelier, tipo, chique demais, eu lá e tomo. Aí onde que tá meu nariz quando eu tomo uma lata? Tá grudado na argolinha da lata. Tá sentindo cheiro de alumínio, só isso. Tá sentindo cheiro de alumínio. E as pessoas dizem, mas a cerveja tem gosto de... Por dentro da lata, não tem contato nenhum, tecnicamente falando, não tem contato nenhum com nenhum tipo de metal. Ela é toda revestida, com envernizamento próprio, se degusta a lata, isso tudo não passa gosto nenhum. As latas se degustam, por exemplo. Quando chega um lote de latas, se coloca água nelas, sem ninguém saber qual é qual, lote novo, lote velho. Vai lá no laboratório, faz tudo aquilo, um pouquinho do que eu falei na outra, que é de degustação às cegas, para tentar identificar se passou qualquer gosto. E não passa, porque se passar não pode. Recusa o lote, faz qualquer coisa. Mas isso é uma coisa que de anos se vem desenvolvendo e é super tranquilo, não passa gosto. Esse é o primeiro ponto, até porque ela é isolada. Mas a experiência de tomar na lata não é a melhor possível. Quando eu coloco no copo uma cerveja de garrafa e de lata, a percepção, se a pessoa não souber qual é muito forte dela achar que pra mim é tudo igual, porque é igual na real. Tu tira esse fator da visão, de pegar na lata. O que eu gosto, mas isso é coisa tipo pessoa física falando, sabe? Super, minha opinião, coisa do Edro, sabe? Quando eu coloco uma cerveja de garrafa num copo e uma de lata, pra mim já é diferente. Porque aquele movimento que a garrafa faz quando bate a cerveja no copo, aquele plum. Ele forma a espuma, ele sobe mais legal. A lata não tem esse mesmo movimento dinâmico do líquido, sabe? Ela já cai, tipo, rapidinho, batendo ali, aquela espuma já não é aquela mesma pegada, assim. O próprio copo, pra mim, assim, olhando os dois, a espuma, quando eu coloco da garrafa, não pela qualidade do líquido, mas por esse movimento que eu falei, o desenho do... como ela cai, né? Como ela cai. A onda que ela forma ali no copo já propicia uma espuma mais bacana. Então, assim, e aí eu tô entrando na parte emocional que a Bila falou primeiro, porque isso é mais percepção do que técnica. Exato, não, e é muito difícil fugir, porque emocionalmente falando, cada um tem uma experiência, né, uma opinião. As pessoas perguntam muito isso pra gente, aí quando você explica tecnicamente, é frustrante pra pessoa. Pra você ter uma ideia, dentro da cervejaria, muitas vezes o mesmo tanque, é o mesmo líquido, o mesmo tanque, vai para enchedora de garrafa e vai para enchedora de lata. Então, assim, não tem real diferença. Mas é impossível você falar que a experiência não é diferente. Eu acho que esses são alguns pontos que me levam a pensar, assim, que a galera acaba curtindo mais garrafa do que lata. Era para ser técnico e nós viramos psicólogos da cerveja. Antropólogos. Antropologia do consumo. Como é que vai fazer sucesso esse episódio, gente? Não, mas eu acho que isso gera identificação, porque a gente está justamente falando sobre experiência, a gente está falando justamente como cada um se relaciona. O que eu acho mais importante nas informações que vocês trouxeram especificamente sobre essa dúvida é, que a Bila acabou de falar, às vezes a cerveja do mesmo
tanque vai para envasadora de garrafas e envasadora de lata. Ou seja, é essencialmente o mesmo líquido. Então, assim, aí, gente, é a preferência de cada um. E tudo bem também. E tudo certo. Maravilhoso. Acabou. Mas aí eu tenho uma última dúvida técnica sobre isso, que aí são as fábulas que eu já ouvi falar, já não sei o quê. A tal da rolha, né? A tampinha, né? A gente já falou um pouco aqui da entrada de luz pela garrafa, tal, e aí sim a coloração da garrafa até parece que dá um bloqueio nisso. E a tampinha, já me falaram que faz com que perca gás. A frase é, mas a cerveja de garrafa que tá lá guardada, ela vai perdendo gás. O cara tampinha. Na lata não tem como o gás sair. Ele tá lá dentro, ele fica lá dentro. É verdade isso? É verdade esse bilhete? É verdade esse bilhete. Perder o gás com o tempo. Olha, atualmente com as tecnologias de lacração, os materiais da tampa, as vedações da tampa, a quantidade medida de pressão que se coloca, se mede milimetricamente. As máquinas fazem isso, né? Os arrolhadores. O nível de pressão e o quanto que ela segura. Hoje você pode dizer que daqui a 10 anos, se tomar uma cerveja de hoje, se ela não tiver sido guardada na maresia, que vai comer e oxidar aquela rolha, ela vai ter gás. No quiosque na praia. Porque ela é bem vedada. Você vai ter, logicamente, como todo material, ele tem uma certa permeabilidade com o passar do tempo, mas um período razoável de validade. A cerveja dura na média 6 meses. Pode ter de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Não vai querer guardar uma cerveja pela eternidade. Se que ela seja de guarda, uma cerveja com rolho. Mas na tecnologia de hoje, dá para dizer que ela vai sim ter gás. Se eu pegar uma cerveja que foi feita há 20 anos atrás, a tecnologia de lacração não era a mesma. Provavelmente você vai ter problemas. E um outro ponto que eu sei que já foi falado aqui, porque eu ouvi, porque eu sou fã, não pergunto episódio. Opa! Então, de congelamento. Quando você congela, você expande, aumenta a pressão e aí sim você perde o gás. Perfeito, ouviu mesmo, hein? Tá ouvindo tudo. Ela me falou que ouviu, eu fiquei esperando aqui, agora eu tenho a prova. É isso, é muito isso. E assim, eu tenho uma cerveja de 98 lá, guardada lata, por exemplo, que foi uma das primeiras que rodou, valor sentimental, né, aquela coisa, né, rodou na linha, eu peguei lá e acabou ficando nas mudanças, não joguei fora. E eu aperto a lata, ela tem bastante gás. No caso da lata, a lata tem uma lacração que é muito bem feita. Mas quando a gente fala da rolha da cerveja, olha a evolução que teve ao longo do tempo. Sim. Eu já tomei aquele Guaraná que era com cortiça, que era a rolha e por dentro, em vez de ser a rolha, não era uma rolha de cortiça, era tampinha metálica, mas o vedante por dentro... Era uma corticinha. Né, não era plástico, era uma corticinha. Então isso permitia passar, aí foi evoluindo, e aí não sou especialista na embalagem e vedação de tampinha, de rolha metálica, mas com certeza os materiais de hoje seguram tudo e mais um pouco do gás. Perfeito. Então é isso, gente. Obrigado, Bila, que é mestre cervejeira, nossa professora da Academia da Cerveja. Tenho certeza que hoje a gente resolveu muitas dúvidas, curiosidades cervejeiras que povoam a cabeça das pessoas que, como nós, amam cerveja. E para quem quiser saber um pouquinho mais sobre os temas que a gente conversou hoje, dá aquela passadinha no site academiadacerveja.com, que tem muita coisa bacana, são nossos convidados. E é isso, espero que vocês tenham gostado dessa nossa collab entre a Academia da Cerveja e o Surra de Lúpulo, e convidamos vocês a ouvirem o próximo programa no começo de fevereiro. Mais uma vez, obrigado, Bila. Ai, obrigada, gente. Eu adorei estar aqui. Leandro, Lud, super prazer, viu? Obrigada mesmo. Obrigado, Bila. Obrigado, Esbe. Foi muito legal. Tirou muita dúvida que eu vivi ontem. Só isso. Obrigada, gente. Começamos 2023 com os 2 pés direitos. Vambora. Bora. Papo de Guarda é o podcast realizado em colaboração pela Academia da Cerveja e o canal Surra de Lúpulo. Siga as nossas redes sociais, @academia.da.cerveja e @Surra de Lúpulo. E avalie esse podcast na sua plataforma preferida. Este podcast foi editado por Play Áudios.